porque Neymar está de volta, foi titular na partida, 90 minutos, era uma expectativa muito grande para esse retorno do brasileiro. Vamos lembrar que ele teve uma lesão no dia 19 de fevereiro, em março passou por cirurgia no tornozelo, foi o maior período que o Neymar ficou longe dos gramados, foram quase 6 meses, então é realmente um tempo grande de ausência do brasileiro, que vinha fazendo aos poucos essa recuperação. Existia uma expectativa de que durante a pré-temporada ele realmente já tivesse alguns minutos, até surpreendeu que ele tenha sido titular na partida de hoje e não que tenha feito progressivamente, né, alguns minutos. Foi uma vitória importante, 3-0. Claro que o adversário, o ritmo do jogo, tudo isso é preciso ser levado em conta. Não foi algo importante no sentido do placar exatamente, de quem foi o adversário. O PSG, inclusive, o time não estava o que a gente imagina com as peças de hoje, que seria titular, mas foi importantíssimo para o retorno de Neymar, que fez uma boa partida, uma ótima partida, não só pelos 2 gols e também pela assistência do gol do Garbi já no finalzinho do segundo tempo, mas porque a gente viu, claro que dentro, né, de todo esse contexto de pré-temporada, um Neymar se movimentando, um Neymar leve em campo, no sentido até mais da postura em campo do que, obviamente, de ritmo, mas um Neymar se movimentando. Na partida especial de hoje, caindo um pouco mais pela esquerda, né? O PSG, a gente tem muitas dúvidas ainda de como vai ser esse ataque, em especial pela ausência ou não do Mbappé, mas com o Neymar caindo um pouco mais pela esquerda, o Ekitike, que é um jogador que também o PSG tem interesse de que deixe o PSG nessa janela, e na direita mais aberto o Garbi, que é um espanhol de 19 anos, que nem é necessariamente como ele joga normalmente ou como pode jogar. Então foi um PSG bastante modificado. A gente não viu, por exemplo, a linha de defesa que a gente imagina que o PSG vai começar. Então, um PSG modificado, mas repito, uma notícia muito boa, o retorno do Neymar, a forma como ele jogou. É importante que, claro, também para a parte psicológica, o Neymar, depois de tanto tempo longe, volte marcando gols, jogando bem, dando assistência. A gente viu ele muito bem em campo, sorrindo, brincando. Então, é importante que a gente tenha para o Neymar um início de temporada assim, porque a gente sabe que o PSG tem um ambiente que a gente vira e mexe, encontra aqui problemas, complicações, existem muitas dúvidas ainda para esse início de temporada, mas uma certeza agora, ao menos, é um bom início de retorno para o Neymar. Claro que a gente vai ter que ter sempre muito cuidado em relação a ritmo de jogo, a lesão muscular, afinal, tanto tempo fora, mas diria que um bom respiro numa pré-temporada tão conturbada, que tantas dúvidas para esse PSG, viu? E aí, pra gente fazer aqui pode fazer uma pergunta para Clara? Eu vou pensar no seu caso, velho. Pode fazer. Clara, ontem o Neymar ter dito que a volta dele estava muito incerta, não sabia nem quando ele ia jogar. Foi o quê? Foi para despistar? Foi pegadinha do malandro? O que foi isso? Pois surpreendeu. A expectativa era que justamente que ele tivesse alguns minutos em campo. O próprio Luiz Henrique nem isso disse. Disse que, olha, ele está na reta final da recuperação e a gente vai ver se ele entra em campo ou não. E ele foi titular. Então, e jogou os 90 minutos. Jogou os 90 minutos, exatamente. Não é que começou a titular e saiu no segundo tempo. Foi realmente surpreendente, porque a expectativa é que ele, inclusive, tivesse minutos progressivos, né? Porque vamos lembrar que na temporada asiática, pré-temporada asiática, foram 4 partidas. E o Neymar só entrou agora, e entrou justamente como titular em 90 minutos. A sensação é que ele já estava pronto, que ele já poderia ter tido minutos nas outras partidas, mas que, enfim, por alguma decisão ali, por algum motivo, ele acabou sendo mais segurado dessas 3 primeiras partidas, mas como já estava pronto, acabou entrando e fazendo os 90 minutos. Mas surpreendeu, não era a expectativa não, viu, Bess? E aí a Clara, o Wallace e Giovana também, ela fala aí da importância, né, de começar ali com o pé direito. Óbvio que a gente não tem como a gente analisar o jogo contra o John Book. Eu ia falar o Jukebox, né? Óbvio que isso aí é o de menos, mas né? só pra constar, o PSG nessa pré-temporada perdeu... Peraí, não. Não, só pra constar. O PSG nessa temporada perdeu pro Cerezo Osaka e empatou com o Al Nassr. Eu ia falar, então, o primeiro jogo que vem, beleza, tal, assim... E perdeu pra Inter. E perdeu pra Inter. Mas que a Inter, beleza, né? A Inter, chumbo trocado ali, né? Dito isso,
nada disso interessa. Com todo respeito. Mas aí é legal pro Neymar, porque sempre existe essa parada de, pô, será que ele quer? O que o Neymar quer da vida dele? Será que ele quer jogar bola? Ah, é a última temporada que o torcedor pode acreditar no Neymar. Um começo como esse, obviamente, não, ele tá querendo, é o jukebox, né? Mas assim, dá pra entender que essa temporada pode ser a temporada do protagonismo, do tipo assim, ó, se não chegar nessa aí, não vem mais. Na temporada passada ele fez um ótimo começo de temporada, né? O problema foi a lesão que ele sofre ali na Copa do Mundo, que depois disso... Protagonismo atrelado à Liga dos Campeões, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, mas o problema é que a gente não sabe como esse PSG vem, né? Eu acho que ele tá pronto para ser novamente o centro do projeto. Boa. A qualidade do Neymar é dispensável, a gente ficar batendo na mesma tecla. Eu acho que ele tá motivado, assim, pelo desejo de continuar defendendo a seleção brasileira e tentar mais uma vez a Copa do Mundo. Mas a gente não sabe como vai ficar esse PSG, né? O elenco foi bastante alterado. Ver se as peças que chegaram vão conseguir ter essa competência toda. Por exemplo, acho que o Asensio chega para ser titular e aí vamos ver como vai ser encaixado, porque na teoria seria na direita. Será que quem vai jogar na direita, será que vai ser o Asensio, vai ser o próprio Neymar? Então, muita coisa. E a permanência do Mbappé, o engraçado é que você abre a escalação, tem o Mbappé lá, mas não é o Kylian, é o irmão do Kylian, de 16 anos. Ethan. Então, cuidado para não confundir, é o Ethan, de 16 anos. E talvez, eu não sei, a Clara pode falar melhor sobre isso, mas eu brisei aqui na minha cabeça. Será que eles promoveram o menino para tentar fazer com que o Mbappé ficasse, os dois joguem juntos ali no profissional? Tem alguma coisa Tem que ver se isso não é brigado, os irmãos. Não são brigados. Até onde eu sei, o Mbappé fez uma postagem no Instagram com o irmão, dizendo... Olha aí, caramba, fantástico. Isso, eles não são brigados, são bastante próximos. E, inclusive, a primeira vez que eles estiveram em campo juntos foi no primeiro amistoso do PSG, não na pré-temporada, na turnê, mas antes deles viajarem, eles fizeram um amistoso no centro de treinamentos mesmo, e foi a primeira vez que eles estiveram em campo juntos, e o Mbappé fez uma postagem... Isso, contra o Le Havre, exatamente. E eles são muito próximos. Agora, é uma relação em que é curioso, porque a torcida do PSG tem um carinho muito grande pelo irmão do Mbappé, pelo Ethan, porque, obviamente, ele tem uma evolução, né, na base do PSG que faz com que os torcedores tenham um carinho por ele estar crescendo e tal. A gente precisa entender como que é a cabeça dele em relação a futuro em PSG, porque, inclusive, seu Mbappé, que está em Paris treinando, fez postagem, né, a primeira postagem dele do mês de agosto, feliz da vida, vestido de verde, com um trevinho ali, provavelmente, né, enfim, algo bastante pesado e verde caiu na conta dele, né, então ele estava ali bastante feliz, e o Ethan comentou na foto, falando, né, de que tá de pré-temporada, como foi o Wallace viu? Não vi. Podemos ver, deixa eu procurar aqui. Isso. Eu tô rindo porque o Vitor Lopes falou palestra aqui. É palestra, é verde, vai vir o Palmeiras. Prontinho pro Palmeiras. Então, assim, eles são bem próximos, os irmãos Mbappé. Não, é só um ponto aqui, assim, que quando a Gi começou a fazer o argumento dela, o Vitor Lopes falou assim, porque a gente tá pensando aqui em brilhar em Champions. Aí, é importante a gente entender uma coisa, que, por exemplo, o senhor Marcelo Beckler Albuquerque sempre fala isso. Perfeito. Que é o seguinte, é um problema pro PSG, e aí eu vou colocar esse problema para os jogadores, que é você levar a temporada na flauta até as oitavas de final da Champions. Tá de férias, né? Você ficar de férias Entendeu? 6 meses. Então, assim, o problema do Neymar, então, o Neymar, ele precisa fazer uma primeira metade de temporada boa, para quando chegar fevereiro, ele tá no ritmo para desequilibrar no mata-mata. Que esse é o problema do PSG. Às vezes o PSG vai levando ali, fase de grupos. Quando ele sabe ler o regulamento, ele não se complica na fase de grupos. Então, beleza. Aí tá lá. O campeonato francês, até quando ele quer perder, ele ganha. Aí chega lá, oitavas de final. Aí, por um acaso, o PSG também tem muito azareio, é verdade, né? Tem muito azareio lá na hora de dar bolinha. Aí ele cruza com um grandão, sem ritmo de competição. Então o PSG precisa, na primeira metade, fase de grupos e começo do francês, ele precisa estar com a corda esticada. Porque na hora que chegar o mata-mata, ele vai precisar estar com a corda esticada. E até entre fases, né, Vitor? Por exemplo, você passa de oitavas para quartas. Isso. Às vezes dura um mês.
Você fica um mês de férias esperando pra jogar contra o Manchester City nas quartas de final da Champions? Não pode, não dá pra ser assim. Tem que levar, tem que ser na ponta dos cascos. Só vale trazer aqui, e a gente teve Melhor Futebol do Mundo ontem, a gente discutiu um pouco isso. O PSG, apesar da gente tratar muito de que a parte do francês é verdade, é um campeonato que a gente sabe do nível, mas a fase de grupos do PSG, ainda que ele não tenha se complicado nos últimos anos, a gente pode imaginar, por exemplo, uma fase de grupos dessa temporada complicadíssima para o PSG, tá? Porque vale lembrar que o PSG, como ele não tem o bloqueio de ingleses dos países, que são assim os países mais fortes, a gente pode imaginar um PSG que está na primeira faixa, pegando um dos ingleses complicados, ou um Real Madrid da segunda faixa, no terceiro grupo pegando, por exemplo, um italiano e pegando um Newcastle do grupo 4. Então, olha esse grupo para o PSG de Liga dos Campeões. Então, é um PSG que tem esse problema, mas que, e a gente fala muito, pode ir aquecendo, pode não começar tão bem, mas pode ser que precise começar bem. E a gente já tá. A gente tá. Hoje é dia 3 de agosto. No dia 12 de agosto, o PSG estreia no Campeonato Francês. A gente não sabe ainda o que é o ataque do PSG nem o meio-campo. Então, a janela de transferência vai definir isso. Isso. E é o que a Clara falou. O Newcastle largado lá no pote 4 é um fio desencapado lá. Tá louco. Total. Ó como veio o Edenilson. Ele fala, por isso que eu até perguntei da questão de acreditar, de essa ser a temporada que ou é agora ou nunca, porque é exatamente isso. Há 5 anos a gente fala isso, né? Todo começo de temporada é a mesma coisa que o Neymar vai arrebentar, chega no final da temporada e imprensa descendo a lenha. Já faz uns 5 anos a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que começar a aprender a dividir algumas coisas. O Neymar, na vida pessoal do Neymar, o Neymar faz coisas às quais eu discordo veementemente, tá? Na vida pessoal dele. Que o prejudicam, então. Que o prejudicam, talvez até a imagem que ele tem com muita gente. Mas o Neymar, quando está saudável, em campo, ele é um jogadoraço. Segue sendo um jogadoraço. E ele... o Neymar não serve mais pro PSG. Não faz sentido o PSG montar um time ao redor do Neymar. Você tá errado. Desculpa. Se você tem essa opinião, você está errado. Está falando de um jogador, tecnicamente, um absurdo. Um jogador que, fisicamente, quando tá bem, é brabo demais. A questão a gente precisa discutir. O Neymar fez primeiros 6 meses da temporada, ótimos. Só que depois ele não conseguiu ficar saudável. Porque ele quis. Não. Foi uma lesão grave. E muitas vezes ele se lesiona nesse meio de temporada, né? Em fevereiro, se não me engano, 3 vezes se lesiona em fevereiro, então... Mas a questão é que eu acho que tem duas coisas. E a palavra imprensa, rapidinho, que foi usada pelo querido no Superchat, que esqueci o nome, ela tem uma certa verdade. Porque tem gente na imprensa, e aí eu tiro a imprensa e falo também sobre público, que pega o que o Neymar faz fora de campo pra criar sobre ele... E atrela. Atrela e cria sobre ele uma questão tipo, esse cara não presta mais em campo, esse cara não serve mais em campo. Porque não ganhou a Champions e não ganhou a Copa. Porque se tivesse ganho a Copa, a vida dele fora de campo ia ser o cara que faz bagunça fora de campo, mas resolve. Era o Raiz. Ele ganhou, mas mas não ganhou no contexto do PSG, né? Champions porque com o contexto de protagonista, né? Precisa aprender a dirigir as coisas. Neymar fora mas a Champions ele joga muita bola com o Barcelona, só que ele fica na sombra, muitas vezes até faz uma partida melhor que o Messi, mas fica na sombra do Messi. Ele não era o protagonista do time. Exato. Acho que é isso, que tem esse conceito. Se o Neymar fizer o que ele sempre faz, e é festa, é live, não sei o quê, e ganhar essa Copa do Mundo, iam dizer, é isso, esse é o jogador brasileiro, vai pra night e conquista. É o jogador raiz dos anos 90. Mas, gente, todo mundo tá suscetível a esse tipo de julgamento. O próprio Luiz Henrique ficava fazendo live, e aí quando a Espanha cai daquele jeito, o que foi? Live fazendo live. Não estão pegando a Pia tocando violão, como dizer que a culpa é... Ela tem vários problemas. A Pia teve vários problemas na Copa do Mundo. O menor dos problemas dela era tocar violão. O menor dos problemas. Mas eu acho que é o seguinte... Você tem vários argumentos pra criticar a Pia. O extracampo, ele pode ser utilizado de qualquer forma. As jamaicanas não gravaram fazendo dancinha, porque as meninas do Brasil também fizeram dancinha antes dos jogos. Então, eu concordo. Eu só acho que eu quis usar a palavra impressa porque foi usada no Superchat. E aí eu acho que quando o público traz isso, tá de boa. Mas quando a imprensa traz isso, eu acho bizarríssimo. Bizarro demais. Pra mim, o que me mata é o... Tá vendo? Se machucou porque ontem saiu... Tomou entrada criminosa porque tava no carnaval. É inacreditável. Mas só pra fechar aqui com o que o Wallace falou,
Eu continuo dizendo, o Neymar está a uma temporada de lesão de provar isso aí. O Neymar ainda é. E o Neymar inteiro é top 3 do mundo e nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. O Neymar, nesse período, ele nunca deixou de ser top 3 do mundo e só não foi quando não estava em campo, porque ninguém pode ser melhor na sua função sem estar em campo. Né? Nós aqui, se eu ficar sem voz, eu não posso ser um bom comentarista, porque eu não tenho voz, pô, então não vou dizer. Então assim, mas as lesões são culpa do Neymar. Você pode até botar que de repente uma lesão muscular, o estilo de vida dele pode atrapalhar uma lesão muscular. Legal. Pode ser. Vai. É um bom argumento, a fisiologia tá aí para debater. Mas uma porrada que ele leva, uma torção, uma fratura, no fato dele ficar rezando 24 horas ou ficar no bar 24 horas, não vai interferir em nada para ele tomar uma porrada e ter uma fratura. Isso Mas é um o negócio ponto, do né? Carnaval que você citou, pra mim foi o maior erro da carreira dele, porque ele pede a liberação do PSG pra se tratar, ele tá de botinha dançando até o chão. Aí não Mas dá, isso também entendeu? tem quantos Aí anos, tudo bem. Isso também já tem... Uns 2, ou Só não, 2, 3. não, tem mais. Foi antes da pandemia, não? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Não, foi Foi antes da pandemia. 2019. 2019. Pode- 2019. Começa em 20.